Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Esther Lopes, eu sou evangelista e missionária. Estou fazendo missões no Japão, mas agora eu estou aqui na Coreia do Sul. E aqui nesse canal eu falo sobre fé, identidade em Cristo e como viver uma vida plena no Espírito. Então aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like para que você não perca nenhum conteúdo. Porque este vídeo é o segundo vídeo da série Essência em Cristo, onde o primeiro vídeo falamos sobre identidade em Cristo e este tema é sobre a plenitude corpo, alma e espírito. Muitos cristãos, eles acreditam que Deus só se importa ou com a tua alma ou somente com o teu espírito. Mas a verdade é que Cristo quer restaurar todo o nosso ser, ou seja, espírito, alma e corpo. E nesse segundo vídeo da série, nós vamos falar sobre o que é viver uma vida plena com Cristo e como isso se manifesta no nosso espírito, alma e corpo. Primeiramente, vamos começar com o que é plenitude em Cristo, porque muitas pessoas elas têm uma visão muito diferente do que é a realidade, do que é a plenitude em Cristo. Então, a plenitude é viver por inteiro, sem divisões e em harmonia completa com Deus. É como em João 10:10 fala que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O que significa que quando nós nos tornamos cristãos, nós não apenas ganhamos o direito à salvação, nós não apenas nos tornamos filhos, fomos libertos de pecados e enfermidades, mas também temos acesso a uma vida e uma vida em abundância. Isso não significa que não terá aflições, mas eu sempre falo que há uma grande diferença entre um cristão e uma pessoa que está no mundo. Porque o cristão, ele até pode ter aflições, mas quando ele olha para Jesus, ele entende que o nosso Salvador é muito maior do que qualquer aflição. Então, quando olhamos para ele, nós conseguimos encontrar descanso nele. Então, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança caem por terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, que está aqui para nos direcionar e nos guiar, ele consegue nos acalmar, nos dando paz em meio à tribulação e também nos direcionando para viver a vontade perfeita dele. Então, viver uma vida de plenitude em Cristo não é viver uma vida perfeita, mas viver uma vida completa com o teu espírito, a tua alma e o teu corpo restaurados. Não apenas uma parte de você, mas sim todas as áreas da tua vida são restauradas porque você vive o verdadeiro evangelho. Plenitude não é ter tudo o que o mundo oferece, mas é viver tudo que Deus derramou em Cristo para nós. Agora, o que sempre me chama atenção é que, como vocês sabem, eu tenho visitado muitos países pela graça do Senhor Jesus. Ele tem me levado para muitos lugares e o que mais me chama atenção é que muitos desses lugares eu tenho encontrado cristãos onde parece que eles estão sentados a um banquete cheio de opções de comida, como se o Senhor tivesse colocado um banquete em nossa frente, mas eles escolhem viver de forma com que só pega o amendoim da mesa, só pega uma porção da mesa do que o Senhor tem para nós em totalidade. Porque o Senhor, ele morreu na cruz para assim nos salvar, nos curar, nos libertar, mas também para que nós tenhamos uma vida em abundância nele nesta terra. Porque deixa eu te falar algo, se você não tem uma vida em abundância nele nesta terra, como que você vai ser capaz de pregar sobre o evangelho? Como você vai poder ser capaz de pregar, de viver uma vida liberto deste mundo, se você ainda está preso nas coisas desse mundo? Se os boletos ainda te preocupam, se as contas ainda te preocupam. Veja só o que eu estou dizendo, não significa que você não pode se preocupar, que você jamais vai ter nenhum problema. Não,
mas você jamais deixará com que os seus problemas, as suas dificuldades sejam maiores do que Deus na sua vida. Porque, gente, nós precisamos despertar, nós precisamos entender que tem um banquete inteiro à nossa frente que Cristo deixou para nós e não é para nós vivermos pouco, não é para nós vivermos comendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Se Cristo morreu por nós na cruz, e ele nos disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho para toda criatura e fazei discípulos, é porque nós precisamos carregar a essência dele dentro de nós. E deixa eu te falar algo: se você é uma pessoa acovardada, se você é uma pessoa que tem medo de tudo, se você é uma pessoa que reclama de tudo, isso não combina com a essência de Cristo. E se você não tem a essência de Cristo, se as pessoas chegam até você e você não tem uma palavra abençoada para liberar sobre esta pessoa, se os problemas vêm até você e você não consegue se posicionar como filho e filha de Deus, infelizmente, o inimigo ele está te roubando. E como o inimigo ele nos rouba? Muitas vezes é porque você não está prestando atenção que você não é apenas um espírito, você não é apenas um corpo e você não é apenas uma alma. Você é 3 em 1. Então você precisa cuidar dessas 3 partes para que você viva uma vida plena no Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de Cristo Jesus. Então, só para deixar claro para vocês, o Espírito é o lugar de comunhão com Deus, é onde habita o Espírito Santo quando você aceita Jesus. A alma é uma composição da tua mente racional, suas emoções e a sua vontade. E o teu corpo é aqui, ó, o corpo físico, é o templo do Espírito Santo. Então entenda algo, quando a gente ignora um desses 3, nós não somos capazes de viver em plenitude. Por exemplo, se eu não busco ao Senhor, se eu não passo tempo alimentando o meu espírito através de leitura bíblica, através de oração, através de ouvir pregações, ouvir louvores, passar tempo adorando ao Senhor Jesus, passar tempo em comunhão com o Senhor Jesus. Sabe aquele negócio de linguagem de amor? Tempo de qualidade? Então, se você não passa um tempo de qualidade com o Senhor Jesus, porque não é sobre uma hora específica, mas é sobre passar um tempo de qualidade. Gente, eu sempre falo que não é sobre uma hora específica. Eu adapto especificamente para minha vida aquele momento em que Jesus fala para os discípulos vigiar com ele em oração e ele volta e fala assim: vocês não são nem capazes de orar comigo por 1 hora? E isso me faz refletir, poxa, pelo menos 1 hora do meu dia eu preciso dedicar ao Espírito Santo. Eu preciso dedicar intencionalmente ao Senhor. Então, para mim, particularmente, eu acho que 1 hora é o mínimo que você pode fazer. É claro que não tem um horário específico, às vezes 5 minutos é mais efetivo que 1 hora. E é claro que para mim não é somente 1 hora, mas passar o dia inteiro conversando com o Senhor, passar o dia inteiro em comunhão com o Senhor. O tempo todo eu tô falando com ele na minha cabeça. O tempo todo eu tô perguntando: Senhor, o que você acha disso? Senhor, porque isso é um relacionamento. Então o teu espírito, ele é sedento para estar em comunhão com o Senhor Jesus. A sua alma, gente, a tua alma, você precisa fazer o culto racional. Se você não toma cuidado com os seus pensamentos e com as suas vontades, você vai perder. Eu estou sempre orando e declarando até mesmo para mim mesma, até que minha alma entenda que isso é uma verdade na minha vida. Eu estou sempre falando: eu tenho convicção da bondade de Deus.
Ou seja, independente de qualquer situação da minha vida, eu tenho convicção que Deus é bom. E isso, gente, traz um refrigério. Isso fortalece as nossas crenças. Eu estou sempre falando para mim mesma, eu sou amada, eu tenho convicção do amor de Deus para minha vida. E eu estou sempre declarando em oração e repetindo para mim mesma que todas as áreas da minha vida eu quero adorar ao Senhor e eu quero agradar a Ele. Eu sou humana como todos vocês, mas quanto mais eu declaro para mim mesma, quanto mais eu declaro sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico e sobre a minha mente, quem eu quero ser diante da presença de Deus, isso vai moldando a minha mentalidade. Além de que eu sempre estou lendo a palavra do Senhor e declarando a palavra do Senhor sobre a minha vida. Então, quando eu me encontro em uma situação que eu estou com medo, eu não fico, poxa vida, céus. Eu começo a falar, na Bíblia fala que eu não devo temer, eu confio no Senhor. Então eu começo a declarar salmos sobre a minha vida. Então eu começo a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, porque isso é um diferencial. É necessário que os cristãos façam um culto racional para cuidar da sua alma, para que você não permita com que o inimigo encontre brecha através dos seus pensamentos. E o teu corpo, quando você entende que ele é templo do Espírito Santo, você precisa entender algo. Se o Senhor ele tem um chamado na sua vida, você não pode se descuidar fisicamente. Porque acredite ou não, quantos homens e mulheres de Deus eu já conheci que tiveram que parar o ministério deles porque tinha que fazer uma cirurgia. Gente, tá tudo bem, é normal ter que fazer cirurgia. Só que pensa só, se a gente cuidasse do templo do Espírito Santo, assim como a gente cuida, às vezes, assim como a gente cuida do templo físico dele, em nome de Jesus, que vocês cuidem do templo físico dele, as coisas poderiam ser diferentes. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa permitir com que o corpo reflita o Senhor. Eu não tô falando sobre ficar adorando o teu corpo, porque nós precisamos tomar cautela com isso. Porque hoje está crescendo um movimento muito grande de academias, que é muito bom, glória a Deus por isso. Inclusive, eu vou na academia também, mas nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne uma adoração ao nosso corpo, que isso não se torne maior do que a nossa adoração a Deus. Posso ouvir um amém? E, gente, o que eu mais tenho visto hoje em dia são pessoas cristãs. Infelizmente, eu não falo isso com alegria, ok? Mas eu falo isso com tristeza, porque eu tenho visto pessoas focando em apenas um desses lados, ou somente no corpo, ou somente na alma, ou somente no espírito. E o inimigo fazendo a festa na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas não entendem realmente o que é viver uma plenitude no Senhor. Você precisa entender que a sua vida como cristão é adorar ao Senhor de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, seja na tua alma, no teu espírito e no teu corpo. Quando você consegue fortalecer o teu espírito acima de tudo, tendo uma comunhão com o Senhor, mas também direcionando o culto racional na sua alma, também servindo ao Senhor de todo o teu coração, servindo como templo do Senhor, as coisas são diferentes. Por muito tempo no passado, foi deixado de lado as demais áreas na vida dos cristãos, e isso fez com que muitas pessoas ficassem entre altos e baixos. A minha vida particular, eu só fui realmente romper o meu relacionamento com o Senhor quando eu decidi começar a tratar o meu emocional para que o meu emocional parasse de atrapalhar o meu espiritual. E isso é uma coisa muito séria, porque tem pessoas dentro da igreja que não permitem que o Espírito Santo trabalhe nelas. Então, às vezes, a pessoa tá 20, 30 anos na igreja,
de uma forma religiosa e pior, a pessoa tá cega espiritualmente e a pessoa se diz cristã, mas ela não vive realmente o evangelho. Ela não vive realmente uma vida liberta. Eu sei porque eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa religiosa e glória a Deus, o Senhor me libertou disso. Porque ser uma pessoa religiosa significa que você só tem isso, a religião. Você não tem a Deus. Porque muitas vezes uma pessoa que tem muita religiosidade não consegue acessar a graça e o amor do Senhor. Porque a pessoa acredita que ela precisa fazer algo para merecer. Mas deixa eu te falar algo, se você chegar com um coração arrependido, sincero diante do Senhor, Ele derrama a graça dele sobre você. Muitos cristãos, infelizmente, que vivem a religiosidade exterior, corpo e regras, às vezes não têm intimidade espiritual. Eu aprendi que Deus não quer apenas visitar uma parte da nossa vida. Ele quer habitar em todo o nosso ser. Então, recapitulando, plenitude em Cristo é viver de forma integral, forma completa em Cristo, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. A verdadeira abundância que está dizendo lá em João 10:10 é permitir com que o Espírito Santo ele haja em todas as áreas da tua vida. Eu peço para que você feche seus olhos agora. Eu quero estar orando por você agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada um que tem acessado este vídeo, Senhor. Eu creio que o Senhor é muito maior que geografia, tempo e espaço. Então eu peço agora, Pai, que o Senhor possa tocar em cada um que está vendo este vídeo de maneira sobrenatural, para que o seu Espírito encontre essas pessoas e para que essas pessoas venham ser avivadas. Desperte, Senhor, o Espírito que dorme dessas pessoas. Desperte, Senhor, tudo aquilo que estava adormecido dentro delas e traga alinhamento em nome do Senhor Jesus, da mente e do coração deles, com teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Coloque corações sensíveis, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloque corações, Pai, estejam sensíveis ao teu Espírito. Coloque, Senhor, em nome do Senhor Jesus, corações que estejam sedentos por Ti, para Te conhecer cada vez de uma forma mais profunda. E, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que corações se quebrantem diante da Tua presença, para que nós possamos acessar a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém, Pai. E a partir de hoje, quando você estiver tirando um tempo de oração, de comunhão, relacionamento com o Senhor, aproveite e peça ao Senhor para que Ele te mostre qual área da sua vida precisa ser alinhada à vontade dEle. E quando você estiver orando, faça uma renúncia, entregue ao Senhor o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Ainda vão ver mais 2 vídeos para esta série. Então nós nos vemos nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não assistiu o vídeo número 1, volta, assiste o número 1, assiste novamente esse número, curta, compartilhe este vídeo. Se você curtir, você vai estar evangelizando também pelas redes sociais, porque quanto mais você curte, quanto mais você comenta, esse vídeo é entregue para mais pessoas e mais pessoas vão acessar este conteúdo. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.